A paz do Senhor, jovens, juvenis, irmãos e irmãs. Olha, esta lição que nós teremos hoje, ela traz uma temática especial. Ela vai falar sobre doação de órgãos. E aí? O que você pensa sobre isso? O crente pode doar órgãos? É pecado? O que a Bíblia diz? Vamos ver no decorrer dessa lição o ponto de vista do autor da lição, e com certeza nós veremos que o maior doador que teve até hoje foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que se doou por completo para que eu e você alcançasse a vida eterna. Essa nossa 10ª lição, ela vai falar então sobre a doação de órgãos, que tem como texto bíblico, dizendo assim: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 16. 1 João, tá? Não é Evangelho de João, para você não ficar confuso. Então nós vamos ver que o Senhor deu a sua vida, o Senhor se entregou para que nós tivéssemos o direito de salvação. Os objetivos da lição são dois. Primeiro, compreender o que é doação de órgãos e saber como lidar com a questão da doação e da ressurreição. O texto bíblico está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 a 20, que diz assim: e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então Paulo está dizendo, se nós dizemos que Cristo não ressuscitou, então nós estamos perdidos, porque a nossa fé está em um Cristo ressurreto. Vocês entenderam? Então nós acreditamos que Cristo ressuscitou e nós seremos semelhantes a Ele na ressurreição, no último dia, né? Quando os salvos morreram, e naquele dia, naquele grande dia, hão de ressuscitar para estar fazendo parte da entrada eterna, quando a igreja arrebatada subirá. Mas antes que a igreja arrebatada suba, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro a encontrar o Senhor. O porquê desse texto bíblico você vai entender no decorrer da lição, tá bom? E eu já lhe convido a se inscrever no canal, a acionar as notificações, e não só isso, esse trimestre, na playlist que eu estou colocando aqui, essas lições, você vai ter lições maravilhosas. Não são lições muito longas, de 25 a 30 minutos no máximo, às vezes até menos, 20 minutos. Você pode colocar, assistir todas elas, que tem uma temática atualíssima para os nossos dias, ok? Então venha comigo na introdução, em nome de Jesus. A introdução diz assim: de acordo com a lei brasileira, se a pessoa não declarar em documento a sua posição de não ser doador, seus órgãos podem ser retirados para transplantação, mediante a autorização do cônjuge ou do parente,
aos que concordam e os que não estão de acordo com a situação. Mas, afinal, qual deve ser o nosso posicionamento como servos de Deus? Nesta lição, vamos refletir sobre o assunto à luz do que nos revela as Escrituras Sagradas. O importante é que, ao final dessa aula, você esteja ainda mais consciente de que a doação de órgãos é um ato de amor. Então, nós vamos ver que a doação de órgãos é algo importantíssimo. Porém, nós vamos ver também que há um perigo também nisso aí. Há um perigo e vamos estar falando sobre isso também, tá ok? O que é isso, afinal? O que é doação de órgão? Para iniciar a nossa conversa hoje, vejamos em que consiste a doação de órgãos. Esse procedimento é a concordância por parte de uma pessoa que consente que seus órgãos sejam retirados após a sua morte para serem aproveitados em portadores de doenças crônicas. Tal procedimento tem como objetivo aumentar os dias de vida desses pacientes, ou seja, de repente, uma pessoa saudável, um jovem, uma pessoa saudável, ela sofre um acidente, e ela teve, assim, uma parada cardíaca, ela teve um problema, ou ela teve uma morte cerebral, mas o coração ainda está pulsando. Então eles aproveitam com a autorização para fazer a doação desses órgãos, já que a pessoa não vai ter revertida a sua situação. Então eles aproveitam para doarem. É isso aqui. Então, o paciente ele pode concordar quando vivo, assinar que ele é um doador, ou o parente pode, depois que essa pessoa parte, estar autorizando. Então pode acontecer isso. Mas nós vamos ver isso também no decorrer da lição, tá? Nós vamos ver que já existem doações que já estão acontecendo. Por exemplo, doações de rins. Nós vamos ver também doação de sangue. Não deixa de ser uma doação de sangue. As pessoas recebem no seu corpo o sangue de uma outra pessoa, é doação. Nós vamos ver também doação do fígado. Não é tão comum como o sangue e os rins, mas já está sendo algo muito, muito importante. A doação do fígado. Porque o fígado ele tem o poder da regeneração. Então, eles estão doando. São os mais comuns. Agora, vai ter doações um pouco mais complexas. E é sobre isso que a lição vai estar tratando. No que diz respeito a esse tipo de doação, no caso do fígado, que envolve a pessoa viva, ou rins e o sangue, não há nenhum problema ético. Por quê? A pessoa doa, mas continua vivo. A questão é a doação depois que a pessoa morre. Com isso, nós vamos ver que pode acontecer de ter um mercado negro, e o mercado negro faz o quê? Ele vai trabalhar a questão dos órgãos. De repente, alguém pede, eu preciso de tantos corações. Aí o que pode acontecer? Pode acontecer uma máfia por detrás disso, em pessoas que desaparecem. Para quê? São mortas, os seus órgãos ainda são retirados enquanto as pessoas estão vivas, sem nenhum problema de dor, porque eles estão ali para arrancar o órgão da pessoa. Então isso que é o problema. Então há um mercado negro e a gente sabe que existe isso, né? Então, inclusive teve um filme que passou aí,
Um filme que passou que falava sobre isso. As pessoas eram pegas e eram tiradas os seus órgãos. Então nós temos que ter esse cuidado. Quantas pessoas estão vivas e depois elas vão estar vivendo normalmente sem problema. A questão é isso, né? Muitas crianças desaparecem, muitos adolescentes desaparecem. Vamos acreditar que sejam por causa da doação de órgão? Não só por isso, mas também por isso. Então há um mercado terrível aí. Mas, em relação aos rins, fígados e sangue, a palavra de Deus não tem nada contra. E a doação após a morte, como fica? O decreto 9.175, assinado em outubro de 2017, alterou o Sistema Nacional de Transplantes. O novo texto retira a possibilidade de consentimento presumido para doação e reforça a decisão expressa da família do doador no processo. Ou seja, não pode, né? Não dá mais para a pessoa decidir sozinha. Não dá mais. Mesmo que eu decida, se a minha família não estiver de acordo, não vai acontecer. Precisa haver uma harmonia entre o doador e a família para que não tenha nenhum impedimento no futuro, tá certo? Então a lei está possibilitando e também já visando refrear alguma coisa lá na frente. Tal decreto vai fortalecer a legislação que regula todo o processo de doação e transplante no Brasil, com o objetivo de resolver o problema da carência de doadores vivos. Em um país em que cresce o número de pessoas com doenças crônicas, a solução foi buscar esse meio de tornar mais rápida a disponibilidade de órgãos para transplante. Tal decreto foi motivo de discussões e debates, embora boa parte da sociedade se colocasse a favor, alguns foram veementemente contrários. É salutar, irmãos, é salutar que sempre tem os dois lados, o a favor e o contra, para que haja um debate e se chegue ao consenso comum, chegue a um pensamento comum. Então o debate ele é muito importante, tanto para quem vai doar e para quem vai receber. E nós vamos ver aqui que a questão de alguns que foi contra, por que eles foram contra? Então a gente precisa olhar esse lado também, porque nós vamos ver que pode haver uma seleção. Vocês já viram, por exemplo, quem vai adotar uma criança, ele faz uma seleção. E a gente sabe que muitas crianças vão ficando para trás. E eu nem preciso dizer por quê, né? Que elas vão ficando para trás. Mas há uma seleção, há uma exclusão. Esse eu não quero, por causa disso e disso, eu quero esse. Então, mesmo que a lei esteja regulamentada, alguns poderão ser privilegiados, enquanto os menos favorecidos não vão receber, não vão ter esse direito. Só Jesus na causa. Então, mas por que? No 3. Mas por que ser contra? Mas afinal, o que motivou as pessoas a terem um posicionamento contrário? Vejamos algumas questões. Um dos principais argumentos é a comercialização de órgãos humanos. Eu já falei, a questão de pessoas visando dinheiro, eles podem vender o seu órgão. Eles já podem, de repente, já ver com alguém que está precisando, ele já fala, não, eu estou aqui, eu tenho, eu te vendo. Olha só, então, quem se colocou contra, se colocou já dentro de um princípio também. No mundo materialista em que vivemos, onde quase tudo está à disposição para compra, é evidente que pessoas que amam mais o dinheiro do que o próximo sejam capazes de comercializar até mesmo
órgãos humanos, com certeza, eu já disse sobre isso. Pode pegar alguém e matar para tirar os órgãos. Aí ele vai dizer assim, olha, eu tenho um coração, eu tenho um rim, eu tenho um fígado, eu tenho, por exemplo, a medula óssea, eu tenho tudo. Quem paga mais? Olha aí o leilão, para ver quem vai pagar mais no coração por exemplo, de um atleta aí dos seus 17 anos. Quem é que vai pagar mais? Olha aí. Só Jesus na causa, irmãos. É um assunto interessante, porém, tem a sua polêmica. O importante é que, em meio a tudo isso, Deus está vendo com aqueles que agem com sinceridade ou não. Deus está sempre no controle de tudo, mas os homens não. Os homens, por causa do dinheiro, podem entrar por esses caminhos terríveis. Outro argumento é o receio de que haja discriminação, foi o que eu falei. Como assim discriminação? A possibilidade de que os órgãos possam ser usados de forma diferenciada entre pobres e ricos, ou seja, os ricos recebem os órgãos mais rápidos do que os pobres, mesmo que ele tenha entrado na fila depois. Por isso que houve essa discussão. Então precisa ser tudo bem ajustado, para que não haja esse problema todo aí. Ainda diz que compreende-se então a preocupação dos que são contrários à doação de órgãos por causa desses fatos. Ainda podemos destacar o argumento dos nossos irmãos crentes, né, servos de Deus, na fé, da mesma fé, que dizem, por exemplo, afirmam que a prática da doação de órgãos não pode acontecer porque Deus pode realizar o milagre de ressuscitar o morto. Então o morto vai ressuscitar sem o coração? Mas se nós pensarmos dessa forma, se foi um acidente de automóvel em que a cabeça foi amassada, por exemplo, o cérebro, ou teve partes da mão, do braço que saiu que ninguém achou mais, e aí? Ele vai ressuscitar sem o braço? Não tem sentido também, né, amados? Nós pensarmos dessa forma. Não tem sentido, porque na ressurreição, ou ainda que o Senhor queira ressuscitar alguém que tenha doado o órgão, ele vai ressuscitar completo. Vai ser um milagre ainda maior, porque alguém vai testemunhar que a pessoa foi ressuscitada após de ter doado o coração, por exemplo. Então isso aí não é um argumento muito saudável. Mas é claro que isso mexe também com a mente da pessoa. Nós já estamos vivendo isso nesse momento de pandemia, quando não podemos sepultar os nossos mortos. A gente já sente, imagine, de repente você entender que ali o seu ente querido está aberto. Enfim, de fato não é fácil. Mas, volto a dizer, a maior doação foi do nosso Senhor Jesus Cristo. Como devemos agir mediante a esses impasses? Em primeiro lugar, deve-se ficar claro que, segundo as Escrituras, na ressurreição, não haverá nenhum problema quanto à ausência de um órgão. O apóstolo Paulo aos Filipenses foi taxativo, mas a nossa cidade, que está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, ao ressuscitarmos, ressuscitaremos em um corpo glorioso, em um corpo transformado, e não em um corpo que esteja sujeito ao que está acontecendo exteriormente. Não tem nada a ver. Mas é importante pensarmos sobre o assunto, sim. A pergunta retoricamente feita por Paulo em relação à ressurreição: como é que os mortos não são ressuscitados? Com que tipo de corpo eles terão? Pode ser reformulada pelas pessoas contrárias à doação de órgãos. Hoje, se doarmos os nossos órgãos, que tipo de corpo teremos? O apóstolo inicia sua resposta dizendo: seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. Ou seja, vamos resumir aqui. Nós, ao ressuscitarmos,
ressuscitaremos em um corpo totalmente restaurado, sem enfermidade, sem estar sujeito a tempo, sem estar sujeito a espaço. Não, nada disso será empecilho para nós. Então, na ressurreição ou no arrebatamento, o corpo vai ser semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Um corpo totalmente glorificado. A semelhança, tá? Não com todo o poder do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas nós ressuscitaremos à semelhança do Senhor Jesus. Então a questão de doação de órgão por causa disso, não há nenhum problema, porque ao ressuscitarmos, aquele que mesmo que tenha doado, ele vai ressuscitar perfeito. Portanto, o corpo que ressuscitará é o corpo humano, sim, mas de forma perfeita, gloriosa e espiritual, sem nenhum problema relacionado a esta vida. Então, o mandamento do Senhor Jesus é que nós amemos uns aos outros, e se nós pudermos fazer alguma coisa pelo nosso próximo, vamos fazer sim. E com certeza vai ser uma bênção. Amados, chegamos ao final desta lição, vamos à conclusão. E aí, o que você achou do tema? Deve doar órgãos, sim ou não? Devemos fazer a doação de órgãos? O que você pensa sobre o assunto? Discuta com seus amigos. Veja o que eles pensam também. E se alguém tiver dúvida contra a ressurreição, diga para eles o seguinte: na ressurreição, os que morreram em Cristo ressuscitarão perfeitos para a glória do Senhor. Para concluir, se você estivesse em um hospital ou mesmo em casa, dependendo de um órgão para sobreviver, ficaria feliz se recebesse de forma generosa uma doação? E aí? Ficaria feliz ou não? Imaginando que a sua resposta seja sim, vamos finalizar nossa aula refletindo nas palavras de Jesus. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7:12. Se eu quero receber o bem das pessoas, então eu devo praticar o bem. Se eu ficaria feliz de receber um rim, um fígado, um coração, ou até mesmo a doação de sangue, então eu devo procurar fazer o mesmo. E claro que tem casos que não se dá para doar o órgão, porque a pessoa já está com a sua saúde debilitada, então não dá. Mas se tem condição, pode assim o fazer em nome de Jesus. Na nossa 11ª lição, nós falaremos sobre a secularização e com certeza vai ser mais uma dessas lições maravilhosas. Deus te abençoe e eu lhe convido a vir comigo no canal, se inscrever no canal, dar o seu joinha e acionar aí ao inscrever as notificações em nome de Jesus. E eu lhe aguardo então na nossa próxima aula e reveja os nossos vídeos. Com certeza você irá receber mensagens maravilhosas. Assista a nossa playlist, que estão todos os vídeos aí agrupados em um só lugar para que não seja necessário você ficar fazendo as suas buscas, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.